Olá, eu sou a Ale Brás. E eu sou o Marcos Ferrari. E essa é a primeira temporada do Café para Dois. Somos amigos que dividimos duas paixões, café e literatura. Fica à vontade para entrar, sentar e tomar um café com a gente. Em torno dessa mesa, vamos conversar sobre personagens, obras e temas que mais marcaram a nossa trajetória como professores de literatura e, claro, como leitores. Bom café! Episódio de hoje, Juliana, do livro Primo Basílio, de Eça de Queiroz. Nascera em Lisboa. O seu nome era Juliana Couceiro Tavira. Sua mãe fora engomadeira. Servia havia 20 anos. Como ela dizia, mudava-se de amos, mas não mudava de sorte. Vinha anos a dormir em cacifos, a levantar-se de madrugada, a comer os restos, a vestir trapos velhos, a sofrer os repelões das crianças e as más palavras das senhoras, a fazer despejos, a ir para o hospital quando vinha a doença, a esfalfar-se quando voltava a saúde. Era demais. Tinha agora dias em que só de ver o balde das águas sujas e o ferro de engomar se lhe embrulhava o estômago. Nunca se acostumara a servir. Desde rapariga, a sua ambição fora ter um negociozito, uma tabacaria, uma loja de capelista ou de quinquilharias, dispor, governar, ser patroa. Mas, apesar de economias mesquinhas e de cálculos sôfregos, o mais que conseguira juntar foram 7 moedas ao fim de anos. Tinha então adoecido. Com o horror do hospital, fora tratar-se para a casa de uma parenta. E o dinheiro, derretera-se. No dia em que se trocou a última libra, chorou horas com a cabeça debaixo da roupa. Ficou sempre adoentada desde então. Perdeu toda a esperança de se estabelecer. Teria de servir até ser velha, sempre, de amo em amo. Essa certeza dava-lhe uma desconsolação constante. Começou a azedar-se. Oi, Alê. Hoje vamos de O Primo Basílio, esse romance clássico, famosíssimo do Eça de Queiroz. Mas nós não vamos falar aqui, prioritariamente, da protagonista, Luísa. Nós elegemos, como tema desse episódio, a Juliana. E por que a Juliana? Pois é, talvez quem esteja nos ouvindo nesse momento esteja se fazendo exatamente a mesma pergunta, né? Sim. Por que Juliana e não, sei lá, a Luísa, que é a protagonista do livro? Ou por que não o próprio Basílio? Afinal de contas, o livro se chama O Primo Basílio. E por que nós escolhemos a empregada? Por que nós escolhemos a Juliana? Bom, há diversos fatores que justificam a nossa escolha. O primeiro deles é afetivo. A gente adora odiar a Juliana. Ela é aquele tipo de personagem que é uma delícia. Eu não sei se eu odeio a Juliana. Embora ela seja a vilã da história, digamos assim, classicamente a gente diria que ela é a vilã. Eu tenho um carinho por ela. É uma personagem da qual eu me lembro com algum carinho. Embora ela não valha nada. Você tem que levar isso pra sua analista, Marcos. Como assim? Ela não vale nada, mas eu gosto dela. Na verdade, eu amo detestar a Juliana. Eu acho uma delícia detestá-la. Porque ela é uma personagem muito vil, ela é torpe, mas ela consegue ser adorável dentro dessa sua vileza. Do ponto de vista literário, uma personagem muito bem construída e muito destoante no universo desse escritor. Porque os romances do Eça de Queiroz, que é um autor segunda metade do século XIX em Portugal, e é um autor que pertence a um momento da história da literatura portuguesa em que os escritores adotaram um olhar extremamente crítico sobre a própria sociedade portuguesa. Havia uma certa concepção meio genérica assim, de que Portugal era um país atrasado, era um país decadente, da Europa, todas as outras nações, como a França, a Inglaterra, a Alemanha, industrializadas, desenvolvidas, e Portugal ainda num atraso que não era só econômico, mas da perspectiva do Eça de Queiroz, um atraso cultural, um atraso que tinha a ver com as instituições, com a igreja, com a religião, com a burguesia portuguesa. Então é um escritor que é impiedoso com a sociedade portuguesa do seu tempo. E por isso é um autor tão delicioso de ler. Eu adoro ler Eça de Queiroz. A gente tem começado os episódios aqui falando um pouquinho da nossa aproximação com as personagens que a gente escolheu e também com os autores. O Eça é um personagem que eu tenho assim um afeto, ele ocupa um lugar no meu coração, O Primo Basílio, especialmente, eu me lembro de ter lido muito jovem ainda,
e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, que é um livro que nos perturba um pouquinho, né? Acaba também atiçando a nossa curiosidade, traz ali algumas cenas um pouco mais calientes também, que quando a gente é jovem gera uma espécie de frisson, né? Tem tudo isso, que eu acho que compõe esse universo do Essa. Mas eu gosto muito depois, lendo, não vou dizer que eu li tudo do Essa de Queiroz, mas eu devo ter lido praticamente tudo. E essa obra do Essa, principalmente no que a crítica chama de segunda fase, né, Marcos, do Essa de Queiroz, que é essa fase mais crítica dele mesmo, ele pega todos as classes sociais portuguesas. Isso é muito interessante, né? Porque ele vai dessa burguesia, que é o foco aqui do Primo Basílio, até a aristocracia mais alta, que é o caso dos Maias, né? Que é um grande romance. Aliás, grande em todos os sentidos. É um romance imenso, imenso, né? É um bitelo. Mas é maravilhoso. A igreja, né? O clero sempre no alvo das marteladas ou das bengaladas, né? O Essa de Queiroz dizia que ele, como escritor, queria ser aquele homem que sai dando bengalada na cabeça das pessoas. E não é à toa que ele vai ser excomungado, não vai, Marcos? Sim, sobretudo porque, na verdade, o Primo Basílio, embora seja o seu livro mais famoso, mais lido, o mais famoso. Ele estoura, né? Ele explode na literatura portuguesa com um livro que foi escrito 3 anos antes, que é O Crime do Padre Amaro, que é um livro que consegue ser ainda mais violento que o Primo Basílio, porque ele coloca em cena como protagonista um religioso, né? Um religioso sem vocação nenhuma e que usa das suas prerrogativas como padre para seduzir uma moça, engravidá-la e abandoná-la, né? É um livro terrível, pesadíssimo, até do ponto de vista das cenas de erotismo, de sexualidade, que são muito explícitas e cruas. E muito pesadas. Eu acho que O Crime do Padre Amaro, me corrija se eu estiver equivocada aqui, ele tem uma coisa... que no caso, um tom solene, que no Primo Basílio, a gente consegue brincar falando do Primo Basílio, a gente deu muita risada fazendo esse roteiro, a gente se diverte lendo, agora na releitura para fazer o podcast, a gente tem um tom assim jocoso, engraçado, que é uma característica do Essa, por exemplo, no A Relíquia, né, que também tem essa questão da igreja, essa crítica ao clero, num tom de ironia e de graça. Porque o próprio Essa de Queiroz, né, ele vai se encaminhando no final da carreira dele para uma literatura mais humorística, mais leve. Dizem até que ele faz as pazes com Portugal. Termina com aquele A Cidade às Serras, que é um livro... Que é um livro póstumo, né? É um livro... Também não gosto, porque ele soluciona os problemas, ele não termina. Ou seja, as Serras, na verdade, quem termina é o Ramalho de Ortigão, né? Porque ele morre antes. Os 2 últimos capítulos, se eu não me engano, 2 ou 3 últimos capítulos do Cidade às Serras, quem escreve é o Ramalho de Ortigão. Que é da mesma geração. Que é da mesma 70, geração, né? que era amigo do Essa. E como o Essa já era um escritor conhecido, ele ficou assim meio sem jeito de, vou cortar o Essa de Queiroz, né? Não é também uma posição fácil. Mas o que eu ia dizer, só para complementar o meu raciocínio, é que no caso do Crime do Padre Amaro, não dá para dar risada, né? É um livro pesado. Muito pesado, até assim, não dá pra brincar e tem cenas, você tem uma memória muito prodigiosa, se lembra sempre de algumas passagens do Crime do Padre Amaro que a gente dá risada, mas é aquela risada meio escondida, né? É um livro que fala principalmente sobre a hipocrisia, né? Daquelas figuras religiosas que vão sendo dissecadas, assim. E, claro, não vamos contar aqui qual é o crime do Padre Amaro, né? Mas é um livro que teve 2 versões. E a primeira versão conseguia ser ainda pior e mais violenta. Queimada em praça pública. Do que a primeira, né? O Primo Basílio... já é o Essa olhando para outro lado, né? Não mais atacando esse clero sem vocação eclesiástica de verdade, né? Mas tocando em outro ponto que a literatura da época adorava tocar, né? Que é o tema, talvez um dos temas mais frequentes da literatura do século XIX. O bendito matrimônio. E, obviamente, mas não o matrimônio feliz, não o casamento foram felizes para sempre, né? Isso é quase um paradoxo na literatura. Mas o adultério, né? O tema do adultério, que era uma moda, né? Na literatura da segunda metade do século XIX. Tem uma frase do Essa de Queiroz que eu adoro, que ele diz: o adultério é um dever aristocrático. Isso é muito bom, isso é muito bom. E tá, de fato, é o cerne, né? É o espírito aí do Primo Basílio, gira em torno da temática do adultério, como muitos outros romances, como você estava dizendo, do final do século XIX. Sim. Como, por exemplo, Madame Bovary,
que, aliás, muita gente diz que o Primo Basílio é uma cópia do Madame Bovary, né? Pois é, né? Sempre que eu dou aula sobre esse livro e falo do Madame Bovary, os alunos percebem que há uma semelhança, de fato, há diferenças também, né? Mas há uma semelhança com De Madame enredo, Bovary, né? do Flaubert, né? Um livro de 1857 que meio que inaugura na literatura essa temática do adultério feminino. Mas eu acho, e até lançando uma provocação aqui para o nosso episódio, que eu acho que o que torna o Primo Basílio diferente do Madame Bovary é a presença da Juliana. Né? É a Juliana que dá um tempero. Ou seja, justificamos a escolha da personagem. Porque se não com fosse essa a sua fala Juliana, seria maravilhosa. um Emma Bovary Lisboeta, Madame Bovary de Lisboeta, né? E a Juliana que dá esse tempero. A gente falou do Madame Bovary, mas tem muitos outros livros em que a mulher adúltera está no centro, né? Ana Karenina, do Tolstói, o próprio Dom Casmurro, embora o adultério não aconteça, mas ele gira em torno Não dá dessa para dizer que é temática. exatamente o centro, mas eu penso também no Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Com o caso da Virgília e o Brás Cubas, também tem a questão do adultério ali colocado. E inúmeros outros contos do Machado em que o adultério aparece também. É uma temática, porque os autores realistas, né, os autores do final do século XIX, eles queriam fazer essa crítica às instituições que, teoricamente, eram defendidas pela burguesia com unhas e dentes. Sim. Como você falou, a igreja, né, o Bessa de Queiroz dá bengaladas na igreja, e o casamento, o matrimônio, que era, na visão desses autores, uma instituição mascarada, falida. Corrompida. Né? Então, assim, e o adultério seria a prova máxima dessa corrupção, né? Não existe casamento sem a existência de um terceiro, de um outro. Sim, né? E uma forma deles, como autores assim chamados realistas, né, se contrapondo ao romantismo, né, a literatura da primeira metade do século XIX, que era uma literatura extremamente idealizada, em que o amor era sempre genuíno e os livros terminavam sempre no casamento feliz, né? E os livros realistas começam sempre no adultério, mostrando que essa família de comercial de margarina não existe. Aliás, o Essa de Queiroz, o Primo Basílio, né, do Essa de Queiroz, a Luísa, a primeira cena, acho que é o primeiro parágrafo do livro, começa com a Luísa lendo A Dama das Camélias, né, ali lânguida na E aí rede. vem a primeira estocada no romantismo, né? Porque o Essa de Queiroz quer nos mostrar, e nesse sentido é um romance de tese, né? Quer dizer, um romance que quer comprovar, isso nos conecta com o Curtiço e outros livros, né? Dessa tendência realista ou naturalista. É um livro em que o autor quer comprovar um pensamento a priori, né? Ele já tem uma ideia onde ele quer chegar. A gente não vai entrar nesse embate, né, Má? Mas há uma série, a gente até conversou sobre isso fora aqui do ar. Há esse embate, essa discussão entre os críticos se o Essa de Queiroz seria um autor realista ou naturalista. Muitos dizem que ele é mais naturalista do que realista, depende do romance. A gente não achou viável e nem é nosso interesse aqui ficar discutindo, mas só para dizer que não é tão esquemático como os livros didáticos mostram, ou como a gente muitas vezes acaba dando aula, né? As coisas são mais híbridas do que esse esquema todo colocado. Eu acho que no Essa isso se mistura, né? Elementos mais realistas ou mais naturalistas, depende do romance também. Mas né? tem esse caráter de romance de tese, porque ele quer mostrar que as mulheres, né, do século XIX, sendo educadas por uma literatura romântica, elas iam sendo corrompidas por essas leituras, né? E acho que é interessante e válido a gente comentar aqui como essa mulher do final do século XIX, ela vai ter um desejo recalcado de ser uma outra pessoa ou de fazer outras coisas que o matrimônio não permite que ela o faça. Porque o matrimônio quer que ela fique nesse lugar de mãe, esposa, cuidar da casa, cuidar do lar. É um pouco esse papel da Luísa ali naquele começo, né? Cuidar do Jorge, cuidar da casa em que ela mora, trocar roupa de cama, cuidar das empregadas. Dar ordem para as empregadas, né? Exato. Mas tomar conta da conta. casa. Ela mesmo não faz nada, né? Ela fica de bunda pra cima o dia inteiro lendo. Exatamente. Eu queria ter a vida dela. Com certeza, como não, né? O dia inteiro lendo, sem fazer nada, dando ordem pra Juliana, que a gente vai chegar aí. Mas, em termos assim, digamos, utópicos, né? Essa mulher, ela deseja sair desse ambiente que o matrimônio aprende, né? E tem até uma psicanalista de quem eu gosto muito, que é a Maria Rita Kell,
que escreve um livro que é maravilhoso, que se chama O Bovarismo Brasileiro. Claro que ali ela vai fazer outros questionamentos, vai trazer outras discussões, vai aplicar esse pensamento à política do Brasil, principalmente no início dos anos 2000, mas aqui, muito grosso modo, né, o que a Kel traz é a ideia de que essa mulher do final do século XIX, claro que o livro se chama Bovarismo Brasileiro porque ela está desenvolvendo a ideia a partir da Emma Bovary, né, do Madame Bovary do Flaubert, essa mulher sempre vai querer ser outra pessoa, né? Isso vai criar um desejo constante de ser o outro, a busca pelo... A não satisfação, né? Ela está sempre insatisfeita com aquele papel que ela está ocupando. Ela sempre quer ser outrem. Sim, porque no caso da Emma Bovary, né? Quer dizer, ela é uma mulher da província francesa, né, do interior da França, casada com um homem absolutamente medíocre, né? Um médico extremamente acomodado, enfim... tacanho em todos os sentidos. E ela quer ir para Paris, e ela quer frequentar a alta roda, né? Ela se imagina como uma mulher elegante, parisiense, e ela vê que o casamento com aquele homem não satisfaz os seus ideais que ela cultivou lendo esses livros do romantismo, em que tem príncipe encantado, romance de capa e espada, né? Heróis da Idade Média. E quer dizer, é como se o romantismo prometesse a ela uma felicidade que a vida real não promete, né? E essa mulher, no caso a Emma, vai atrás de amantes, né? Ela vai buscar aventuras que só a degradam. Ela vai buscar realizar essa falta, né? Isso, ou seja, é como se o romantismo criasse esse desejo que ela, naquela vida que tem, não consegue satisfazer, e ela vai buscar satisfazer-se, enfim, gozar de outra maneira, na busca por esses amantes. Porque a vida não nos oferece, né? A vida não é aventura todo dia, né? Os amores não são tão cheios de acontecimentos. Só que essas mulheres, na perspectiva desses autores, são todos homens, né? Eles olham a mulher como um ser meio achatado por essa leitura romântica, e é isso que o Essa vai nos mostrar no Primo Basílio, né? A Luísa, de tanto ler A Dama das Camélias e Walter Scott, não sei que outros autores, e folhetins, né? Ela é alguém despreparada para a vida, inadaptada para viver a vida real. Bom, e aí depois desse comentário, né, sobre esses personagens do final do século XIX de maneira mais genérica, de maneira mais geral, a gente fala um pouquinho sobre o enredo do Primo Basílio, que eu acho que é válido para quem estiver nos ouvindo. Como eu sempre digo, aqui tem spoiler no nosso podcast, não tem jeito, mas é o spoiler do bem, né? Porque é o spoiler que se pretende que é spoiler convite. do bem? Eu não entendi. É uma expressão que eu inventei agora, né? Eu inventei agora, vou patentear, mas a ideia é que, bom, enfim, é justificar o spoiler, porque no final das contas, se você já leu o livro, ótimo, uma forma de rememoração. Se você não leu, é um pedido de desculpas no final das contas. É um convite. E tem certas obras que é impossível você desviar de spoilers, porque elas são tão famosas, tão canônicas. E de verdade, claro, agora falando sério, quando a gente conhece o enredo, né, conhece a história sem ter lido o livro, talvez estrague um pouquinho aqui, um pouquinho acolá, a surpresa. Mas eu sou adepta da ideia de que não estraga a leitura. Não, de jeito nenhum. Saber o enredo, porque a experiência da leitura é tão outra e é tão pessoal também, né? O livro vai bater, vai interferir na subjetividade das pessoas de maneira tão diferente, enfim. Então acho que tá justificado, tá desculpado aqui o spoiler. Mas a gente vai contar um pouquinho sobre o enredo do Primo Basílio, que apesar de ser muito conhecido e muito adaptado, né? Tem filme, tem peça, tem minissérie, a gente vai até falar sobre isso no finalzinho. A gente começa o livro ali vendo a nossa queridíssima Luísa em casa, lendo nessa primeira cena do livro A Dama das Camélias. E é uma mulher jovem, ela deve ter ali seus 20 e poucos anos, né? Branca, loira, olhos claros, ou seja, burguesa, vivendo numa casa grande, num bom bairro de Lisboa. Eles não são ricos, né? Pelo menos não é essa a impressão que eu tenho lendo o Primo Basílio. Mas seria, uma classe média alta. O marido engenheiro. O marido engenheiro. Esse marido é o Jorge, que é um marido devoto a ela. Eles não têm filhos, essa é uma questão que aparece ali no começo, né? Eles gostariam de um pequerrucho, ela demonstra ali um certo até pesar por não ter engravidado ainda, eles estão casados ali há cerca de 3 anos, 4, né? São um casal aparentemente feliz, né? Eles fazem pequenos saraus em casa, recebem as pessoas que eles recebem em casa valem a casa deles, né? É muito bem frequentada, né?
por uma fauna de seres, né? Em que o Essa... A gente nunca pode esquecer que o Essa... Essa é uma característica boa dele, vai dizer. Ele é um autor que cria tipos inesquecíveis, né? Maravilhosos. Sempre caricaturais, né? Que é a forma dele bater, porque o Essa é um autor que põe o dedo na ferida, né? Ele não economiza, quando ele quer realmente mostrar a podridão, a decadência da sociedade portuguesa, ele não economiza nas tintas. Ele é muito bom na descrição, na descrição, não é? Eu acho na criação muito de bom tipos, né? Então, nós temos lá, por exemplo, o conselheiro Acácio, com né? a sua careca com a reluzente. sua careca reluzente, um homem que representa assim o falso moralismo, é aquela pessoa que fala e não diz nada, né? Ele é o vazio. Conheço alguns assim. Tem muitos, né? Falam bonito, mas não dizem nada. A Dona Felicidade, que é uma dama da sociedade portuguesa, mas ela é extremamente reprimida sexualmente. Frígida. Tem sonhos com a careca do conselheiro Acácio, que por sua vez é um defensor da moral, mas transa com a empregada. Que a empregada é bonita. Da casa, a Dona Felicidade tem ciúmes da empregada. O Ernestinho, que é um escritor... Eu adoro porque a Dona Felicidade tem calores. Eu adoro essa parte. Muito assim, essa coisa da repressão sexual, né? Que o Essa flagra em outros livros também, na Relíquia, por exemplo, isso está claro, né? O Ernestinho, que o Essa diz que é o representante da literatura acéfala, né? Péssimo escritor. O Julião, que E o Ernestinho representa a cultura da época, porque ele é ator, tá fazendo uma peça. E tá escrevendo uma peça sobre adultério. É um elemento de metalinguagem interessante, né? Ele tá escrevendo uma peça muito chamada bem lembrado. Honra e Paixão sobre o adultério. Pra vocês verem que o tema, né, do adultério feminino atraía a atenção, inclusive, do público das época. pessoas. Né? As pessoas iam ver peças, liam livros sobre isso, né? E nessa casa, frequentada pela alta, né, burguesia de Lisboa, que é ridícula em todos os sentidos, há também, como só ia acontecer, né, uma família de classe média, há empregadas para servirem, né? Tem a Joana, que é a cozinheira, sim. E tem a Juliana, que não é uma empregada qualquer, né? A Juliana, eu gosto, a gente usou esse trechinho no começo para abertura do episódio, né? A descrição física da Juliana vale um comentário, né? Porque a Juliana, ela é descrita, como eu acabei de te falar, o S é muito bom na descrição. E a gente consegue visualizar, ele é muito pictórico, né? A gente consegue visualizar com muita facilidade as personagens que ele cria, né? E ela é pontuada de uma forma... Ela é o oposto da Luísa, né? A Luísa me parece uma mulher muito bonita, volta a dizer loira, olhos claros, magra, branca, dentro do perfil, bem vestida, exato. Bem cuidada, né? Dentro de todos os estereótipos de mulher bonita que, né, claro que eu tô usando. E a Juliana tem uma série de características físicas dela. A gente vai montando aquela imagem da mulher muito magra, seca. Uma mulher já mais velha. A gente não sabe exatamente quantos anos a Juliana tem, mas certamente ela é tão sofrida. Envelhecida, que ela é envelhecidíssima, né? Sempre vestindo roupas escuras. A coisa do dente me marca muito, né? Porque ele descreve em um determinado momento ali que ela tem os dentes muito feios, né? Que ela tem uma pele meio amarelada. Quer dizer, a gente tem uma imagem... Um aspecto doentio, né? E ela tem, de fato, uma saúde muito delicada. O único ponto, digamos assim, elogioso da Juliana, o seu único aspecto de vaidade é que ela gosta de sapatos. Ela cuida das botas, né? A única coisa bonita que ela cultiva é a bota, o que é um dado muito interessante, né? Nossa, Freud corre aqui, né? Porque é aquilo. Ela quase não mostra, né, os sapatos, porque ficam embaixo da saia, que é sempre comprida, né? E tal. Mas em alguns momentos, quando ela sai um pouquinho, ela gosta de, né? Ela gosta de perceber que tem alguém olhando, ela fica envaidecida. E essa mulher que é descrita como... Isso é importantíssimo a gente dizer. Uma mulher que nunca teve um namorado, nunca teve um marido, nunca teve um noivo. Quer dizer, ela nunca teve... Nenhuma relação sexual. Nenhuma relação ela vai dizer sexual. Em algum momento, né? Nunca homem nenhum tocou esta carne. E isso que ela acaba falando como se fosse um mérito é fruto de um recalque imenso. Sim, de uma falta, né, que explica um pouco essa personalidade ressentida, né, porque é um outro ponto também, que é um ponto, digamos assim, social, né, ela é filha e neta de empregadas, Perfeito, quer dizer, ela meio que se sente, assim, condenada a esse lugar de servir, embora ela tivesse planos, né, ela até tentou economizar dinheiro para abrir um negócio, mas não deu certo, vieram as doenças, né, ou seja, ela é uma pessoa que é uma mulher
mulher sozinha, né? Solteira, mas sozinha em todos os sentidos, né? Obrigada a trabalhar desde cedo, por isso tão doente, né? Ela tem um momento que ela fala, eu acordo com o dia, né? E tenho que encerar, lavar, engraxar, engomar, enfim. Só que a Juliana, quer dizer, óbvio, existem muitas, imagina, no século XIX, como hoje, né? Muitas mulheres que são levadas a essa condição, né? Não tiveram acesso à escolaridade, uma condição de vida muito pobre, precarizada. Mas a Juliana, ela tem consciência de classe. Esse é um traço muito diferente da Juliana. E um dos motivos pelo qual a gente também escolheu a ela, né? Porque ela sabe exatamente que ela está fadada a esse lugar de submissão. Sim. E ela não aceita isso com passividade. Ela sabe que ela nunca vai ocupar o lugar da patroa e por isso ela odeia a Luísa. Né? Há um dado interessante porque ela era a empregada da casa da tia do Jorge. Né? E ela estava esperando a velha morrer, porque ela achou que quando a velha morresse, ela receberia alguma coisa. Ia deixar alguma coisa pra ela. Uma parte da herança, né? Porque ela cuidou daquela tia e tal, até os estertores. E a tia do Jorge morre e não deixa nada pra ela. E o Jorge, puta da vida, né? Achando que tá fazendo algo de bom, vai levá-la como empregada da sua casa, como se ela fosse um objeto, né? E assim ela é vista, assim ela é tratada. Tanto que ela, assim, a Luísa não gosta dela, no começo do livro já fica muito claro que a Luísa é chata pra caramba, reclama, fala que as camisas do Jorge não estão bem passadas, que os vestidos dela não estão bem engomados, enfim. E acho que é a dona Felicidade que diz, mas por que você não se livra dessa empregada e contrata uma outra? Quer dizer, é o que você falou, é um objeto, né? Pega aqui, substitui ali, troca, não tem nenhuma relação de respeito, muito menos de afetividade. Mas o Jorge tem, digamos, esse dever para com a memória da tia, que é quase, entre aspas, uma dívida de gratidão, porque a Juliana tinha ficado com a tia até a tia morrer. E nessa casa, que é essa loucura maravilhosa, com esses personagens maravilhosos, é isso que um belo dia... Alguém do passado da Luísa ressurge. Do nada. Na verdade, assim, ele está vindo de Paris, e aí vale um comentário. Vindo de Paris, que era o centro da Europa, a cidade, né, dos luxos, das belas roupas. A capital europeia do século XIX cultural. E o cenário dos livros românticos que a Luísa devorava, né? E que queria, por consequência, estar e conhecer. E vem, portanto, de Paris, conhecendo teoricamente esse universo que ela adoraria conhecer, volta o primo. O primo Basílio. E um dia, eu adoro essa cena, logo no começo do livro, né? Ele abre a porta e ela, imediatamente, 3 linhas depois, já tá apaixonada por ele. Eu não me conformo. Porque, na verdade, eles já tinham tido um caso na adolescência, né? Eles foram namoradinhos, assim, né? Eles quase se casaram, né? Depois ele sai... na verdade, ele enriquece no Brasil, né? Ele vem pro Brasil, enriquece com comércio de borracha, né? E quando ele está rico, ele não volta para Portugal, porque ele acha Lisboa... um lugar atrasadíssimo, impossível. Imagina, ele vai para Paris, né, onde ele se torna um homem elegantíssimo, né, finíssimo. E ele tem negócios a resolver em Lisboa, onde ele, né, não vê possibilidade de se divertir, porque é um lugar atrasado, ainda mais um homem, né, radicado em Paris. E ele se lembra da prima, que ele não via há muitos anos, né, vai visita a prima. E nesse ínterim, o marido viaja, muito convenientemente, né? Gente, é a situação perfeita. Tá tudo ali. O marido tá viajando, porque ele é engenheiro, vai inspecionar obras, né? E ele viaja e fica um tempão fora. Que viagem é essa? Ele fica meses muitas minas, né, do Alentejo pra ele furar, sei lá. Não é um final de semana, fica um tempão E deixa fora. A mulher sozinha com as empregadas, o primo volta, ela lê na coluna social, né, que Basílio de Brito está voltando, ele vai visitá-la e vê a prima já adulta, né, bonita, e ele pensa, bem, vou me divertir. Não tô fazendo nada mesmo, né? Não tô aqui. O Basílio é um personagem, assim, nojento, né? Ele é um escroto, cretino. Ele seria o que hoje nós chamaríamos de heterotop, né? É isso que ele boy é. Lixo, o boy né? Lixo. Tóxico, ele é tudo isso. Todo esse campo semântico dessas palavras usadas na modernidade cabem para o Basílio. Porque, na verdade, em nenhum momento ele se preocupa com a Luísa, pelo fato dela ser casada, ou porque ele vai criar uma expectativa. Que nada, ele quer se divertir. E depois ele vai voltar para Paris. E não tem nada a ver com aquilo. Né? A Luísa, que é uma tonta completa, se encanta por ele e volta a dizer isso que é evidente 3 linhas depois que a gente lê a chegada do Basílio. E aí é óbvio, é quase que
enfim, ululante, que eles vão começar a ter um affair, e esse affair imediatamente se transforma num caso em que eles... Isso é uma coisa que eu acho curiosa também no Prêmio Basílio, principalmente nessa releitura. A Luísa, ela é uma estúpida, porque ela não tem o menor cuidado, nem em esconder, né? Porque todo santo dia eles se veem. No começo... Ele a visita, né, em casa. O Basílio vai visitá-la todo santo dia. Quer dizer, gente, peraí, né? E aí depois... ela começa a achar que estava um pouco estranho, porque todo mundo já está notando. Começa a notar. Poxa vida, uma visita todo dia marido memorário, ausente, o marido né? ausente, e aí, vale esse comentário, ele encontra um lugar para eles se encontrarem. Esse lugar é o paraíso. É porque como começa a dar na vista, né? Ele então resolve achar um lugar onde eles possam se encontrar. Com mais privacidade, com mais recato, né? Um lugar mais afastado, porque as pessoas passam, vêm ele entrando, vêm ele saindo, comentam com a Luísa, né? Eles estão muito visados, além das empregadas, que estão em casa, né? Ouvindo e vendo tudo. E no caso da Juliana, né? Tem uma cena muito interessante quando o Basílio vai visitá-la pela enésima vez, e a Juliana, que é uma pessoa despachada, né? Porque ela não é uma pessoa fina, ela bate e fala... fala pra Luísa, né? Ela fala, chegou seu primo, aquele mesmo de sempre, quer dizer, né? Até ela já anuncia que tá cansada de receber aquele cara. E ele então encontra um lugar e ele manda porque eles trocam bilhetes, né? Isso é importante. Isso vai ser importante para o enredo, inclusive. Porque tem alguém que tá de olho já. Eles trocam bilhetinhos, cartas de amor, né? Óbvias, sempre, do início ao fim. Porque ele sabe como seduzir. Ainda mais uma pessoa tão vulnerável. Porque ela quer ser seduzida. Ela quer esse romance de folhetim, né? Tanto que tem um momento que o narrador diz assim, o aparato interessava-lhe mais que o sentimento. Ela não gosta do Basílio, mas ela quer poder sair de casa para encontrar um amante, né? Porque até a Dona Felicidade fala isso pra ela. É a Dona Felicidade? Agora não tenho certeza se é ela ou se é aquela amiga dela. Leopoldina, perfeito. Que diz, olha, tem um amante. Hoje em dia é chique. Faz parte, é o mínimo. Né? É o mínimo que se espera de uma mulher de bem ter um amante. E quando ela sai na rua e vai encontrar o Basílio no tal do paraíso, ela repete, né? Eu tenho um amante. Quer dizer, é viver uma aventura digna de um romance. E essa cena é maravilhosa, porque ela vai com o cupê tudo. O cupê é a carruagem, da época. Fechado, claro, né? Porque ninguém pode ficar vendo a mulher. E aí ela começa a estranhar o caminho, porque... ela estava imaginando que seria um quarto de hotel de luxo, alguma coisa do gênero. Com rosas no chão e um champanhe. Assim, com uma redonda, né? Chega ela tá imaginando... lá, numa poção. É um muquifo. Um muquifo cheio de percevejo, de pulga. Tem resto de comida no chão, o lençol é amarelado, é encardido. Sobe umas escadas escuras, cheio de mofo, olha... Mas um detalhe, porque o escritor realista é o escritor do detalhe, da minúcia, né? Ela chega no tal do paraíso, que é um quarto barato que ele alugou, vai saber que outras mulheres ele não levou lá, e o narrador diz assim que a Luísa fica corada. Eu acho essa parte maravilhosa, porque ela vê os lençóis impudicamente desfeitos, quer dizer, a cama já foi usada, né? E ela olha e todas as idealizações românticas dela caem por terra, né? Ali o interesse é só sexual. Mas nesse momento eu pelo menos quando li, né, agora, reli, fiquei me perguntando por que essa mulher não virou as costas e foi embora, deixou esse canalha ali. Mas ela estava ali mesmo, né? Já estava ali mesmo, e ele fala meia dúzia de groselhas pra ela, é o que você falou, né? Ela quer vivenciar aquilo, ela quer acreditar naquilo, e eles acabam, enfim, ela começa a frequentar o paraíso com uma assiduidade diária quase, né? Ela vai às tardes, né? Ela passa às tardes lá. Exato, né? Fazendo o quê? Bom, fica aí, a gente joga pra plateia. Não joga pra plateia, o Essa descreve, inclusive, né? Com detalhes! Ele não economiza. Não economiza. Na relação, né? O Basílio apresenta a Luísa as novas sensações da sexualidade, né? Ela fica louca, gente, basicamente louca é isso. de desejo. E ela esquece do mundo, né? Esquece da vida. Mas tem alguém que não dorme aí nessa história, e ela que já era meio tapada, vamos falar o que é aqui, a Luísa já era meio devagar, quase parando. Quando ela tá ali, nesse momento, inebriada de paixão e de desejo pelo primo, ela acaba sendo descuidada. Sim. E Juliana está à espreita de uma falha. E essa falha vem, porque a Luísa
estúpida o suficiente a ponto de não ter cuidado com as cartas Sim. que ela trocava, cartas, bilhetes, né? Que ela recebia. Que ela recebia do Basílio. E ela colocava na primeira gaveta do toucador. Gente, quem é que coloca as cartas que você troca com o amante na primeira gaveta? Ou então quando ela né? vai escrever ela tá escrevendo um bilhete, alguém a chama E ela joga no lixo. amassa e joga na lixeira, né? É que ela tá pedindo, né? E a empregada, tá pedindo. que vai revirando o lixo, que vai, né, limpando o quarto, começa a achar esses bilhetes comprometedores, vai guardando na sua algibeira, né? E um dia, a Luísa vai até o paraíso, não encontra o Basílio no horário ali, né, combinado. Fica um pouco brava, que porque, aconteceu aqui? né, tomou um bolo. Vai até o hotel, onde o Basílio está hospedado, não o encontra. Volta pra casa frustrada. A casa tá uma zona, a empregada está cantando a música da carta adorada, né? Porque além de tudo ela é cínica, né? E ela chega e diz, mas o meu bem assim, patroa, né? Bem assim, mas o quarto tá desarrumado e você aí cantando. Esse horário. A minha cama desfeita às 3 horas da tarde, né? E tal, e roupas, as roupas que tinham que ser lavadas ainda estavam ali nas trouxas e tal. E aí ela fala, vou te demitir, faço as contas. E aí a Juliana, triunfante, diz assim, as cartas que a senhora escreve aos seus amantes estão comigo. Tadã! E a Luísa desmaia né, ali no quarto, quando a Juliana mostra que tem um triunfo sobre ela. É maravilhosa essa cena. Aliás, aí começa o grande trunfo e o grande momento de triunfo também da Juliana. É né? quando ela passa a reinar, não só no livro, mas também na casa, né? E não à toa, essa personagem, nossa querida aqui, Juliana, chamou a atenção de ninguém mais, ninguém menos do que o nosso bruxo do Cosme Velho, do que, né, Machado de Assis. A gente tem um trechinho aqui gravado do Machado de Assis falando a respeito do romance, aquele era crítico, mas falando especificamente da Juliana. Vamos lá. Assim, essa ligação de algumas semanas, que é o fato inicial e essencial da ação, não passa de um incidente erótico, sem relevo, repugnante, vulgar. Que tem o leitor do livro com essas duas criaturas sem ocupação nem sentimentos? Positivamente nada. E aqui chegamos ao defeito capital da concepção do Sr. Eça de Queiroz. A situação tende a acabar, porque o marido está prestes a voltar do Alentejo. E Basílio começa a enfastiar-se. E, já por isso, já porque o instiga um companheiro seu, não tardará a trasladar-se a Paris. Interveio neste ponto uma criada, Juliana, o caráter mais completo e verdadeiro do livro. Juliana está enfadada de servir. Espreita um meio de enriquecer depressa. Logra apoderar-se de 4 cartas. É o triunfo, é a opulência. Um dia em que a ama lhe ralha com aspereza, Juliana denuncia as armas que possui. É curioso, né? Porque o Machado e o Eça são autores da mesma época. Digamos que o Machado está para a nossa literatura um pouco como o Eça está para a literatura portuguesa, né? Eles fazem parte de um mesmo contexto literário do fim do século XIX. Mas eles são muito diferentes também, né? E o Machado escreveu uma crítica célebre, né? Famosíssima ao livro do Sr. Eça de Queiroz, em que ele aponta uma falha interessante pra gente discutir aqui, né? Ele dá a entender que o livro do Eça é um livro que tem um problema estrutural, né? Porque, e até faz sentido. Eu vou defender o Machado de Assis aqui. Difícil não defendê-lo no fundo também, né? ele tem razão. Porque ele diz assim, o que move o enredo é a chantagem. Porque a Juliana vai pegar essas cartas lá no lixo e no gavetão, né, como ela diz, e vai passar a chantagear a patroa. Vai começar a exigir dinheiro, vai começar a exigir vestidos, vai fazer da vida dela um inferno, né? Eu confesso que nesse momento fiquei com dó da Luísa, pessoal. Confesso. Dá pena da Luísa. Dá muita pena. Porque a Juliana, assim, obriga a Luísa a passar roupa, né, com aqueles ferros do século XIX, né? Engomar, cozinhar, limpar o chão, e a maltrata, inclusive na frente da outra empregada. Que fica sem entender nada, né? Fica com uma cara de ué maravilhosa. Tem uma cena que ela dá um tapa na Juliana e diz, por que você tá falando assim com a patroa, né? Ela humilha, ela é espezinha, sempre com aquela frase, quando seu marido voltar eu vou contar tudo. Então é melhor você me obedecer, E né? a Luísa vai, só pra, né? Ela vai adoecendo, ela vai ficando histérica, na verdade. Não aguenta essa pressão e esse estresse todo, Porque né? ela é uma pessoa frágil, vulnerável, e tem aquela mulher, aí ele fala, você vai fazer isso, eu quero esse vestido.
reforma o meu quarto, né? Quero que reforme o meu quarto, a comida. Troca o quarto primeiro, porque Sim. vamos combinar, ela dormia num porão completamente quente, não tinha janela. Sim. E aí depois ela vai pro sótão, que era onde ficavam as malas, e exige que o sótão seja reformado. Sim. De fato, essa... E passa a ofender a Luísa, a chama de cabra, a chama de puta. De bêbada. De bêbada, assim, na cara de tudo, na cara da outra empregada, né? Quer dizer, Avenida Brasil tá diferente, né? Não é daí que veio, né? Tudo nasceu nos romances do século XIX. Carminha, é você? É a mesma história, né? Da empregada que se torna patroa. E o Machado condena isso como um artifício meio vazio, porque se não fosse a empregada, o Basílio voltaria para Paris, como de fato ele volta, porque a Luísa vai até ele, né, e diz, olha, a empregada descobriu tudo, tá me exigindo dinheiro. E o Basílio percebe que o negócio, né, o caldo entornou e vai embora para Paris. Sem culpa nenhuma. Deixa, e manda uma carta e vai embora, né? E o marido volta, quer dizer, se não fosse a Juliana, se não fosse essa personagem, o livro não existiria, né? Então ela tem uma importância essencial para a construção do enredo, né? O Machado vê isso como uma falha de construção. Para que o enredo saia da obviedade, foi necessária a construção da Juliana, né? Sim. Não foi o suficiente para que o Machado de Assis gostasse do livro, né? Lendo a crítica que ele escreveu, na verdade, ele escreve duas, né? Ele escreve uma primeira, aí o pessoal rebate a crítica dele, dizendo que ele pegou muito pesado e tudo mais. Depois ele escreve de novo, em que ele reitera, ele ratifica tudo que ele diz, falou, eu continuo pensando as mesmas coisas. Sim. Bom, vamos combinar que se eu fosse o Machado de Assis também não alteraria o meu pensamento. Se o Machado de Assis disser qualquer coisa, eu assino embaixo. Eu concordo, né? Quem sou eu? exato. Mas eu acho que ele está apontando questiono. uma coisa interessante. É um livro um tanto quanto esquemático, né? Quer dizer, a personagem é determinada pelo seu meio cultural, ela lê muitos livros românticos, então ela é predisposta a tal e tal comportamento. Então o Machado identifica uma coisa um tanto quanto esquemática, talvez assim, previsível, né? Como um romance de tese. E a Juliana foge a isso. Né? É uma personagem, primeiro, ela não é da burguesia, como todos, né, os principais personagens do Essa. Ela vem dessa extração mais pobre, ela tem um sonho de subir na vida. Ela tem a consciência de classe, que a gente já falou. De classe, e ela usa as armas que ela tem. Né? Por isso que, do ponto de vista moral, é difícil você analisar a Juliana, né? Quer dizer, ela apanhou tanto na vida que quando ela vê uma chance de ter um lugar ao sol, ela aproveita. E é curioso, a gente poderia discutir bastante isso daqui, não vai ser o caso, mas quais são os sentimentos que essas personagens nos causam, né? Volto a dizer, num primeiro momento ali, contando a história assim, poxa, Juliana Futebol Clube, ela tá certa, né? Vamos defender, ela tem que fazer isso mesmo, tem que se vingar da Luísa, né? Que foi estúpida a ponto também de fazer isso, deixar as cartas e tudo mais, e que tinha, por sua vez, maltratado ela a vida inteira. No entanto, eu vou admitir aqui, vou confessar, na verdade, na releitura do livro, eu fiquei com raiva, né, da Juliana, porque ela vai, de fato, fazer da vida da Luísa um inferno. E fiquei com dó da Luísa, mesmo a Luísa sendo uma estúpida. Tem uma hora que a Luísa sentidos. sempre chora, né? Ela fala, não aguento mais. Ela não aguenta, ela não sempre aguenta. chora, talvez a gente fizesse isso. Mas eu acho que o negócio da Juliana é isso. Ela não odeia a Luísa em si, ela odeia o que a Luísa representa como classe. Né? Exatamente. E só que aí, obviamente, isso aqui tem que ter um desfecho, né? A gente tem que ter essa problemática tem que se resolver. A Luísa, desesperada, o Jorge já voltou, né? E ele começa a estranhar o comportamento da esposa. Tem um dia que ele chega, a Luísa tá limpando o chão e a Juliana tá lendo o jornal. Luísa de cabelo solto, e completamente desgrenhada. E ela começa a ficar histérica mesmo, né? Ela adoece. Enfim, ela tá muito mudada. Ela vai contando 1 milhão de desculpas pro Jorge. Porque ela, coitada, ela tá doente. Porque ela ajudou tanto sua tia. Ela cuidou muito ela de mim na sua ausência. Ela cuidou muito de mim na sua ausência. Então ela tem que mentir e tal. E ela pede ajuda pra amiga Leopoldina, mas também não dá certo. E ela vai pedir ajuda ao Sebastião, que é o melhor amigo do Jorge, é um amigo fiel mesmo, né? Ela conta tudo. E o Sebastião, então, fala pra Luísa sair à noite, ir ao teatro com o Jorge. Ele entra na casa com 2 policiais, que ele pede emprestado lá da delegacia para um amigo dele, entra com 2 policiais e encontra a Juliana sozinha em casa. E diz, olha, eu tô sabendo de tudo, você roubou as cartas, elas não lhe pertencem, devolva. Só que a Juliana, coitada... Coitada, ela vai ter o famoso piripaque. Bom, vamos ouvir essa cena porque ela é maravilhosa, a cena final de Juliana no Primo Basílio. Mas o homem há de saber tudo, berrou ela. Este teto me rache se eu não lhe disser tudo tintim por tintim.
Tudo. As cartas que recebia, onde ia ver o homem, deitava-se com ela na sala, até os pentes lhe caíam na balbúrdia, até a cozinheira lhe sentiu o alarido. Ela rangia os dentes, estava apanhada. Eles tinham tudo por si, a polícia, a boa hora, a cadeia, a África, e ela, nada. Todo o seu ódio contra a piorrinha fez explosão. Chamou-lhe os nomes mais obscenos, inventou infâmias. É o que nem as do bairro alto. E eu, gritava, sou uma mulher de bem. Nunca um homem se pôde gabar de tocar neste corpo. Nunca houve raio nenhum que me visse a cor da pele. E a bêbeda, tinha arremessado o chale, largou ansiosamente o colar do vestido, era um desaforo por esta casa. E o que eu passei com esta bruxa da tia é o pago que me dão. Os diabos me levem se eu não for para os jornais. Via eu abraçada ao Janota como uma cabra. Juliana, então alucinada de raiva, com os olhos saídos das órbitas, veio para ele e cuspiu-lhe na cara. Mas de repente a boca abriu-se-lhe desmedidamente, arqueou-se para trás, levou com ânsia as mãos ambas ao coração e caiu para o lado, com um som mole como um fardo de roupa. Sebastião abaixou-se, sacudiu-a, estava hirta. Uma escuma roxa aparecia-lhe aos cantos da boca. Como diz um dos personagens, que é o médico, né? A Juliana arrebentou. Né? O aneurisma, aquela bolha, né, de sangue que ela tinha na cabeça, já havia sido dito ali que ela tinha problemas do coração. Ela tinha uma saúde frágil, né? O tempo inteiro isso é falado ao longo do romance. Ela vai reclamando de dores, reclamando de dor de cabeça, vai ao médico, né? E ela tem ali o piripaque final. Porque aquelas cartas eram a chave, né, para um futuro melhor. De uma velhice um pouco mais tranquila, né? E quando aqueles dois policiais, aqueles 3 homens que estão ali, pedem as cartas e ela se vê encurralada, ela tem essa catarse, né? Ela se coloca como uma mulher pura em oposição a Luísa, que é suja e tal, nunca foi tocada por nenhum homem e tal, mas o nervosismo é tão grande, o estresse é tão grande que ela morre, ela acaba morrendo. cai morta. Mas aí é um momento interessante da leitura, né? Já no final, encaminhando o nosso episódio pro finzinho. Porque quando a Juliana morre, teoricamente os problemas da Luísa estão todos resolvidos. Sim. As cartas estão agora com o Sebastião, a Juliana, que era a única que tinha, de fato, presenciado o que tinha acontecido, a testemunha ali do caso, do adultério, teve um piripaque e morreu. Teoricamente, a Luísa poderia voltar para a vidinha dela com o Jorge ali, estaria tudo bem, tudo muito bom. Mas o Eça de Queiroz, ele acaba colocando uma lente que talvez a gente possa chamar de moralista, e nesse momento há uma aproximação entre a Luísa e a Juliana, uma vez que ele pune as duas personagens, porque a Juliana morre com o aneurisma, e a Luísa também vai minguando, porque vai ficando cada vez mais doente, com febres que não baixam de jeito nenhum, vai tentando ali um monte de remédio, medicamento e nada dá certo. E a Luísa também acaba morrendo, também acaba falecendo. A pergunta que fica né, esse autor do século XIX, esse Eça de Queiroz do finalzinho do século XIX, o que ele queria mostrar para os seus leitores? Será que ele queria mostrar que ele não teve redenção nem para a mulher que traiu, no caso a Luísa, e nem para aquela que fez a chantagem? Ou seja, não há redenção para as mulheres? Para uma mulher proletária, né, que é a Juliana, que de forma torpe, enfim, não incorreta, estava vislumbrando uma chance que ela nunca teve na vida, ela é punida e morre pobre, sem conseguir o que ela almejava. Mas também não tem redenção para a mulher burguesa que foge ao esquema do casamento, né, que trai o marido. Também ela é punida. Enquanto isso, os maridos não, os homens, desculpe, se saem muito bem, porque o Basílio tá lá, belo e folgado em Paris, aliás, ele volta no finalzinho do romance. Ele volta e descobre que a Luísa morreu. E é o famoso, agora eu vou tomar uma água com gás aqui, ou seja, não acontece absolutamente nada quando ele com volta ele. a Lisboa, porque os livros do Eça sempre tem um prolongamento cínico no final, né? Ele volta para Lisboa, descobre que a prima morreu faz não sei quantos anos, e diz assim, deveria ter trazido a Alfonsine. Que era a prostituta que ele servia em Paris, ou seja, ele não tá nem aí, não significa absolutamente nada pra ele. E o Jorge vai sofrer com a morte da esposa. Ele vai descobrir, né? Ele vai receber ele vai ler uma carta que era endereçada à Luísa, mandada pelo Basílio. A gente fica até com essa sensação de que o Jorge perdoaria
a Luísa. Aliás, ele perdoou. Ele perdoa né? ela. Ele perdoa. Ele gostava dela a ponto de perdoar a traição. Sim. Mas a vida dele vai continuar. A gente termina o livro com a sensação de que o Jorge vai, sei lá, se casar novamente, ter filhos. A vida dos homens está feita de maneira a continuar ilibada, né? A trajetória deles não é interrompida. As mulheres são interrompidas, né? E na menor falha, né? E o Basílio é tão canalha, porque o Basílio aparece... Ele não aparece o livro inteiro, né? Ele aparece ali no miolo do livro e na última página. Mas o livro se chama O Primo Basílio e não Luísa. Quer dizer, o Basílio rouba da Luísa até isso, né? Até o protagonismo. Embora ela seja a protagonista que é punida. E aí fica a pergunta, né? Um escritor realista, um escritor que se pretende tão objetivo, né? Um cientista da sociedade, ele não consegue ser tão objetivo assim. Porque ele pune a mulher e nessa punição há, talvez, de parte do Eça de Queiroz, né? Um fundamento moralista. Ou seja, ela não pode terminar bem. Agora, não é só essa que pensava assim, né? Esses romances de adultério todos que a gente citou, a mulher é sempre punida ao final das mais variadas formas e a lei também estava contra a mulher no século XIX, né? E isso, bom, para a gente finalizar, acabou ecoando em leis que estavam em vigência, inclusive no Brasil, até muito pouco tempo, porque a lei da legítima defesa da honra, por exemplo, era uma lei em que, de grosso modo aqui, dizia que dava o direito do homem punir a mulher se porventura ele soubesse que foi traído, né? Ele podia matar a mulher. Ele podia matar. Tem um caso emblemático aqui no Brasil, que é a morte da Ângela Diniz, em que esqueci o nome do cara lá, o Doc Street, né? Que isso é contado inclusive naquele maravilhoso podcast, o Praia dos Ossos, mata a Ângela Diniz com 3 tiros na cara na praia no Rio de Janeiro e é absolvido. Né? Porque, teoricamente, ele é protegido pela legítima defesa da honra. O Código Penal do século XIX, né? A mulher que traísse em qualquer circunstância era presa e o homem só poderia ser multado, não é nem preso, né? Multado se ele levasse a amante para morar no mesmo lar que a esposa. Aí já é demais, né? Mas tirando isso, a lei o protegia em qualquer caso de adultério, né? E isso era um prato cheio para a literatura do século XIX. Bom, e para quem quiser tomar mais um café, a gente separou aqui como dica para vocês, para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais no Primo Basílio, na verdade, uma minissérie da Globo, uma minissérie já um pouquinho antiga, mas maravilhosa, de 1988, que se chama O Primo Basílio e que tem a saudosa Marília Pêra no papel da Juliana. Vale muito a pena porque ela é maravilhosa. Tem outras versões do Primo Basílio, tem um filme, o filme não é bom. Em que a Glória Pires faz a Juliana, mas o filme não é bom. Não é bom. Agora, a minissérie é imbatível, ela é muito fiel ao texto, né? E dizem, eu acho também, que é o melhor papel da Marília Pêra na carreira. Ela encarna uma Juliana perfeita. Vale a pena vocês darem uma olhadinha, procurarem no YouTube a cena da morte da Juliana com a Marília Pêra interpretando. Vale muito o ingresso. Por hoje é só. Temos um episódio? Temos. Ficamos por aqui. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Até o próximo café com mais um personagem da literatura. Tchau, tchau. E esse foi o Café para Dois, um podcast para quem, assim como nós, bebe literatura. Os roteiros são de Max Ferrari e Ale Brás. A edição de som, trilha sonora e mixagem são de Pedro Zaluba e a gravação é feita no estúdio Labituca. Os episódios da primeira temporada do Café para Dois estão disponíveis nos principais agregadores de podcast. Até o próximo episódio.